Nós sabemos que vai ser intensa, né? Vocês podem convir comigo que pedagogicamente não é a melhor coisa do mundo fazer um trimestre em uma semana, mas para poder receber e interagir com o resto do país, estando tão longe geograficamente das outras, dos lugares onde a mineração acontece, a gente começou a optar por fazer disciplinas concentradas e poder receber gente de fora do estado. Então, como eu disse, pedagogicamente é muito melhor tu ir construindo conhecimento 2, 3 horas por semana, fazer exercício extra-classe, fazer uma leitura do material complementar, vir para outra semana e ir construindo esse edifíciozinho, botando tijolinho por tijolinho. Não vai acontecer isso, eu brinco, se tu não vier amanhã de manhã, tu perdeu 2 semanas de aula. Se não vier terça-feira, tu perdeu 1 mês de aula. Porque o que vai acontecer entre terça às 9 até às 17 é o que quase que acontece durante 1 mês, quando a cadeira era extensiva, tá? Então, tem esse volume de informações para quem é relativamente novo, que é pesado, tá? Mas, paciência. O que eu botei aqui? Introdução à geoestatística, ela está dentro do contexto de avaliação de recursos minerais, tá? Nasceu na avaliação de recursos minerais, mas hoje está muito mais que isso, nas áreas de sensoramento remoto, nas áreas de problemas ambientais, pedoquímica, na área de ciências do solo, tá? Aonde houver uma variável dita geoposicionada, porque o termo geoestatística não é estatística aplicada a dados geológicos, é estatística aplicada a dados geoposicionados, a fenômenos naturais que variam no espaço e que apresentem entre si uma correlação espacial. Os teores de minério num depósito mineral, uma propriedade pedoquímica no solo, uma propriedade, um contaminante ambiental. A leitura que eu faço nessa posição geográfica onde eu estou, se eu faço uma leitura de alguma medida de uma propriedade litoquímica qualquer aqui, quando eu me afastar 1 metro de distância, se eventualmente aquele no meu braço direito era um teor elevado, antes de ler aqui, só pelo fato de eu saber que ali é um teor elevado, a minha esperança matemática, a gente brinca, a minha expectativa, o meu coração diz, opa, deve ser alto, porque eu estou pertinho de um alto. Por que a gente espera esse tipo? Porque a gente espera que haja uma correlação entre as coisas no espaço, pelo menos na natureza. Eu olho para a natureza, as coisas são completamente organizadas, espacialmente falando. Há um ordenamento espacial. Num depósito mineral, os teores de ouro têm um link, tem uma linkagem no espaço, conforme os processos formacionais que geraram aquele depósito. Um reservatório de petróleo, as propriedades petrofísicas, elas não são obra do acaso, são obra dos processos formacionais, diagenéticos, estruturais, tudo que aconteceu geologicamente ali, organizou as coisas para deixar aquela assinatura que a geoestatística tenta capturar. Aquela assinatura é a leitura da regra matemática que mapeia essa interdependência espacial. O que não é geoestatística? É entrar num cartório, entrar num cassino em Las Vegas, onde jogar roleta num cassino, as probabilidades de vir um número da roleta é um 37 avos, né? Tem 36 números a roleta, mais o 00 que é da banca. Antes de lançar, a tua expectativa que venha o número 20 é um 37 avos. Se passar a noite inteira vindo o número 20 e eu tiver que fazer uma aposta à 1 da manhã, depois de ter saído 40 vezes o número 20, a expectativa que sai o número 20 depois da 1 da manhã continua sendo um 37 avos. Os eventos anteriores do sorteio da roleta não condicionam a probabilidade do próximo evento, porque as probabilidades são independentes, mas não é isso que acontece na natureza. Um evento anterior condiciona um evento, entenda, uma amostra tirada num lugar, eu conhecer essa informação, condiciona a minha expectativa para a próxima. Tá claro? Então é isso que nós vamos estudar. A lei matemática que organiza no espaço uma propriedade geológica, um contaminante na atmosfera ou no solo, uma propriedade em zoologia, os caras estudam isso em dispersão de cardume de peixe. Existem leis
certo, do mar e dos peixes que governam por que tem mais peixe num lugar do que o outro. Da mesma maneira que tem uma concentração de zinco num lugar e formar um depósito de zinco, e a gente estuda isso quando a gente avalia recursos minerais, os caras que estudam a indústria de pesca devem saber o que condiciona, por que num lugar tem mais que outro. O fato é que quando tu faz uma leitura e tem uma concentração, alto teor de peixe no lugar, não é obra do acaso. É obra, sei lá, das correntes, dos nutrientes, da temperatura da água, etc, etc, etc. Então, existem leis matemáticas que governam a distribuição espacial de certos fenômenos, principalmente os fenômenos naturais. E o nosso jogo aqui nessa disciplina 1 é tentar mapear essa lei e usá-la em benefício próprio. Se eu entender como é que uma propriedade geomecânica qualquer, resistência à compressão inaxial do maciço, lido em vários lugares, se eu conseguir entender como é que ela se distribui no espaço, numa direção, noutra, em Z, X e Y, e eu conseguir capturar isso numa lei, num modelo, eu posso pegar esse modelo debaixo do braço e usá-lo para fazer estimativa, no lugar onde eu não tenho leitura, certo, Giovanni? Porque o nosso jogo é, dado os lugares que eu conheço, que são as informações amostrais, quanto que seria o valor daquela objeto de desejo, teor, uma propriedade geomecânica, nos lugares que eu não tenho leitura. Eu estou sempre tentando fazer estimativa no lugar que eu não tenho leitura. Qual é o teor aqui? Não sei, mas eu tenho que responder essa pergunta. Como é que eu posso responder essa pergunta? Quem trabalha em mineração, quem trabalha em contaminação ambiental, eu tenho que remediar esse site aqui. Bom, eu vou ter que remediar se o valor lido do metal pesado aqui exceder um trecho do ambiental. Senão não vou remediar, certo? Mas qual é o valor nesse lugar? Como é que eu respondo essa pergunta? Qual o valor no lugar? Eu vou falar a resposta óbvia. Vai lá e amostra aquele lugar. Vai lá com um baldezinho, coleta uma amostra, bota uma sonda, tu tem uma leitura naquele lugar. É uma maneira de responder. Perguntou para mim como é que eu infiro o valor no lugar. Amostro aquele lugar. Vou para outro lugar. Amanhã acabei de remediar esse lugar porque era acima do limite de tolerância. Agora fui onde tu está sentado. E agora aqui... Bom, para um pouquinho, vou chamar o amostrador, vai para o laboratório. Espera um pouquinho antes de decidir. Tem que parar uns 2, 3 dias para... Acabou de ver que o meu processo decisório não vai funcionar assim. Cada vez que eu me perguntar quanto é que é num lugar, se eu chamar o sistema de amostragem, mandar para o laboratório, esperar o resultado, não vai funcionar. Não vai funcionar por vários motivos. Demora, custa caro pra caramba. Então, o que a gente faz? A gente tem limite de número de informações. Eu não tenho sondagens infinitas. Bem pelo contrário, eu tenho sondagens finitas. Então, eu tenho que fazer prognóstico sem ter a leitura ali. Com base em quê? Com base no que eu conheço em volta. Eu conheço alguns lugares que a gente chama pontos de observação, outros chamam de amostra, outros chamam de sondagem, dependendo de onde é que a gente... Qual é o ramo profissional que a gente atua, se é a aplicação ambiental, se é uma aplicação mineração, ou geociência, está sempre falando de sondagens. Mas não necessariamente a única maneira de observar a natureza é via sondagem. Então, os pontos de observação são lidos nos lugares onde tu tem ele. Entre eles, sabe-se lá Deus qual é o valor naquele lugar. Esse é o desafio. Inferir onde não sabe, dadas as informações no entorno que a gente sabe. Inferir aonde a gente não sabe, dadas as informações no entorno que supostamente a gente sabe. Como? Interpolando, estimando, verbos sinônimos, tá certo? Porque interpolar, estimar no meio das amostras, não além das amostras. Você sabe qual é o conceito de interpolar e extrapolar. Se eu estou aqui dentro da sala e as coisas têm um teor médio aqui dentro dessa sala, qualquer estimativa que eu faça com valores lidos dentro dessa sala, vale dentro dessa sala. Agora, será que vale ali no pátio? Não sei, porque aqui eu já estarei extrapolando além da fronteira definida pelos dados. E não necessariamente as condições de contorno que se aplicam aqui dentro se verificam ali fora. Por exemplo, o gradiente de temperatura, que nós estamos aqui na sala, está calor. Provavelmente, se eu estender essa temperatura extrapolando meu modelo ali para a rua, eu vou errar. Porque as leituras aqui dentro valem aqui dentro. Então, isso para mim é um conceito claro de interpolação. Vale dentro da fronteira definida pelas amostras. Interpolar. Tá? Não é extrapolar. Extrapolar, a gente sempre está pagando um preço alto de assumir certas condições físicas que não necessariamente são válidas. Tu tem uma amostragem num depósito aurífero, será que vale mais 300 metros por lado? Só se as condições geológicas, além da onde eu conheço, se manterem
iguais. Como é que eu vou saber se aquilo é verdadeiro ou falso? Se eu sair extrapolando essas leituras, o que eu estou vendo nessa direção? Subir, certo? Se eu continuar com esse extrapolando lá naquela cerca, vai dar um valor lá na Lua, certo? É isso que vai acontecer com extrapolação. Eu pego um depósito mineral, pego informações na borda, que estão ou a diminuir ou a crescer, e lanço elas 200, 300 metros além, vai largar lá para a Lua, muito além do que está acontecendo aqui dentro. Então entenda que extrapolação leva o trend, ou alguma tendência, além dos limites aceitáveis em muitos casos. Tá claro? Então nós vamos fazer interpolação de dados geoposicionados. Tá? Eu botei aqui só para quem milita na área de geociências ou mineração, o que a gente faz em avaliação de recursos minerais. Mas todos os outros fazem a mesma coisa aqui. Cada um nas amostra, assume um modelo, ou seja, uma fronteira que aqueles dados são válidos, e depois faz a estimativa. 3 coisas a gente faz. Processo amostral, geração da informação, processo de modelagem, assumir que aqui é o depósito, vai aqui e ali não é mais, ou seja, até onde define-se a fronteira. A gente chama de arquitetura do reservatório, os geólogos de petróleo chamam isso, geometria da mineralização, fronteira ou domínio a ser estimado. É definido na hora da modelagem. E depois a estimativa, porque dentro dessa sala, se é a nossa fronteira, eu tenho que estimar em todos os lugares aqui de dentro. Ou seja, gerar um grid matemático, um modelinho de blocos, com estimativa aqui dentro. Nós vamos fazer nesta cadeira isso aqui, é estimativa. Recheio. Alguém já mostrou, alguém já validou o dataset, processos de quality assurance, quality control, processo analítico, geração de informação, não são dessa disciplina. São de teoria da amostragem, pesquisa mineral, amostragem geoquímica de solo, sensoramento remoto, cada um na sua praia. Aqui eu brinco, o mundo começa aqui comigo num pendrive. X, Y, Z e os valores que vocês leram. Para fazer estimativa. Da onde veio e como veio, não estou dizendo que não é importante, é muito importante. Só não pertence a essa disciplina. Essa disciplina começa aqui. É aqui que nós vamos trabalhar. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor o que nosso curso faz, eu brinco e o nosso curso faz para geologia e para qualquer outra área do conhecimento. Ele responde 2 coisas. Nós só queremos saber 2 coisas. Quanto tem e onde é que está? No caso, minério, onde é que está a mineralização, geograficamente falando, e que seria aonde está, e quanto tem ali dentro. Duas perguntas. Quanto tem e onde é que está? Tá, essa é a essência de engenharia ambiental para remediar. Onde é que está a zona ruim para remediar? Quanto tem de ruim e onde é que está? Acima de um trecho do limite de contaminação. E na mineração, o que a gente faz? Cadê a coisa boa para eu minerar? Então, só quero saber essas 2 coisas. O resto, não, sem ofender ninguém, o resto é papo furado. Qual é o processo formacional do depósito? Como é que tu amostrou? Não é papo furado, eu não estou desdenhando, mas no final do dia eu só quero saber essas 2 coisas. Claro que eu tenho que estudar geologia estrutural, eu tenho que estudar geoquímica, eu tenho que estudar processos, depósitos minerais propriamente dito, eu tenho que, petrologia, um monte de coisa eu tenho que estudar para entender os processos físicos e químicos que formaram o depósito, ou uma contaminação ambiental, ou o solo, seja lá onde for. Mas as perguntas que eu tenho que responder, enquanto avaliação de recursos minerais, é quantificar quanto tem e onde é que está. E a gente brinca, eu chego para a senhora e lhe dou 200 sondagens num depósito de níquel laterítico e pergunto quanto tem e onde é que está. É essa a pergunta. Aí a senhora vai falar sobre laterização de níquel, vai falar, eu vou dizer, não foi isso que eu lhe perguntei. Muito bom, muito bom. Tem 10 páginas sobre processos formacionais e laterização de... Depois ele não gostou muito do meu trabalho, vai lá e escreve mais 10 páginas sobre a mineralogia daquele depósito, as formas minerais que hospedam o níquel. Não é. Depois ela volta mais umas páginas e fala da estrutural, tem um dobramento aqui, uma falha. Já tem 40 páginas, querida, e eu só perguntei quanto tem e onde é que está. Faltava geologia regional, para tu me botar no contexto, a geologia local, já tem 60 páginas. Eu te dei 200 sondagens e perguntei
Quanto tem de níquel e onde é que está? É isso que nós queremos. Tudo isso que ele falou é extremamente relevante, mas não respondeu o que eu queria. Eu quero números. Não é eu, o mundo quer números. Alguém tem que converter o conhecimento geológico em números. Não adianta vir com um relatório descritivo, qualitativo, sem codificar quanto tem, onde é que está. Bem-vinda ao mundo que a gente brinca. A gente brinca no mundo que tem que converter tudo em números. Porque a ponte entre geologia e engenharia de mineração, entre engenharia de mineração e análise econômica e engenharia metalúrgica, a ponte que liga as áreas do conhecimento são os números. Não adianta tu dissertar sobre processos formacionais de depósito de níquel, que o carinha que vem depois de ti, ou a carinha que vem depois de ti, eu quero saber quanto é que tem. E para deixar a coisa bem mais desumana e com menos glamour, ele nem quer saber quanto é que tem. Ele quer saber quanto é que vale. Quanto é que tem de dinheiro naquele lugar. Ele não olha para um pedaço de rocha e pensa petrograficamente ou mineralogicamente. Ele está pouco se lixando. Ele quer saber, aquilo ali dá dinheiro ou dá prejuízo? Aquilo ali tem que remediar, se ele for um engenheiro ambiental, ou ele tem que deixar ali? O processo decisório não é baseado em quanto eu conheço de geoquímica. O processo decisório é baseado numa figura dólar. Então, nós temos que converter geologia em números. Ou engenharia ambiental em números, ou ciências do solo em números, porque a dosagem, por exemplo, de um fertilizante, numa dada parte do solo, depende de quanto está faltando de fertilizante naquele lugar. Então não adianta o cara vir fazer um processo descritivo, isso aí é um lato solo, não sei o que, blá, 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 foi formar não sei quando, a partir de rocha. Beleza! Quanto é que eu tenho que botar de nitrogênio, fósforo e potássio por metro quadrado ou por hectare? É isso que eu preciso. Porque o lato solo... Pois é, a pergunta é quanto é que eu tenho que botar do nutriente para maximizar a minha produtividade. Não é esse o jogo dele, não é cada um com o seu jogo, mas a gente tem que... Então, nossa cadeira, eu acho extremamente legal dentro da engenharia de Minas, dentro das geociências, dentro das ciências agronômicas, que é uma cadeira que converte o conhecimento qualitativo em número. Permite nós nos comunicarmos com os times multidisciplinares, porque senão nós vamos ficar conversando sozinhos dentro da sala. E em nenhum momento vocês ouviram da minha boca eu desdenhando o conhecimento qualitativo a respeito do fenômeno físico. Quanto mais tu entender dos processos formacionais de um depósito mineral, melhor tu vai fazer esse trabalho aqui. Agora, só conhecer os processos formacionais do depósito mineral não adianta, porque não vai conseguir converter ele em número. Tá bom? É só porque acho que no começo do curso a gente tem que... qual é as expectativas? O que eu vou ver? Eu vou ver isso. Eu quero saber quanto tem de minério, onde é que está esse minério. Eu tenho que prover um modelo com algumas estimativas de alguns parâmetros físicos e químicos. Por exemplo, eu quero teores. Se for uma aplicação ambiental, eu quero contaminante do solo ou contaminante que afeta o processo metalúrgico. Eu quero atributos geotécnicos. Eu preciso do modelo para geotécnico para fazer estimativa da estabilidade de taludes ou de ground control para como é que eu vou escorar. Então eu preciso de um modelo geomecânico, geotécnico. A gente fala muito hoje em modelo geometalúrgico, qual é que vai ser a resposta de um dado minério na planta de beneficiamento. Eu preciso de um modelo hidrogeológico. Eu estou mudando o parâmetro que eu estou modelando. Mas em todos esses exemplos de modelo, o que eles têm em comum? Todos são X, Y, Z e alguma coisa que tu está lendo. X, Y, Z e teor de níquel. X, Y, Z e RQD. X, Y, Z e Rock Mass Rating. X, Y, Z e recuperação mássica na usina. X, Y, Z e permeabilidade. X, Y, Z e porosidade. X, Y, Z e densidade. X, Y, Z e poder calorífero no depósito de carvão. O X, Y, Z e retido numa fração granométrica numa jazida de bauxita ou de ferro. E aí eu tenho a frase boba que o mundo é XYZ, o meu mundo é XYZ e alguma coisa que tu quer modelar. O que é depois do XYZ?
a mecânica, o workflow é sempre o mesmo. Entenda quem governa a dispersão espacial, as leis que controlam aquele parâmetro, modele ele, estime. Não interessa qual deles. Tá bom? Bom, dentro dessa cronologia, a nossa semana é intensa. Nós vamos ter hoje, de tarde, talvez até amanhã de manhã, uma revisão de estatística descritiva clássica univariada. Isso aqui é o cardápio, tá? Da semana. Estatística descritiva univariada e bivariada. Provavelmente aqui vocês não vão ver nada que vocês já não viram em algum momento da graduação de vocês. Todo mundo aqui fez em algum momento uma cadeira de estatística e probabilidade. O que nós vamos revisitar esses conceitos à luz de exemplos na área ambiental e mineral, que torna mais palatável, mais interessante do que ficar vendo, sei lá, que aquelas coisas. O modelo de Gauss é sempre a altura média da sala, o peso médio da sala, das pessoas que estão na sala, perdão. A intenção de... Aqui, pelo menos, a gente vai fazer uns exercícios de coisas que tem mais a ver com o nosso mundo. Depois a gente começa a geoestatística, provavelmente dito, que deve ser lá por quarta-feira de manhã, porque nós vamos fazer hoje e amanhã essa estatística unibivariada, um tutorial de S-GEMS, e nós vamos aqui separa a estatística da geoestatística, que é medir, modelar a continuidade espacial, a interdependência espacial. Só pausa para reflexão. Todo mundo já fez um modelo interpolado em alguma vez na vida, mesmo que não se lembre. Todo mundo aqui fez topografia, não fez? Todo mundo fez topografia. Todo mundo fez um mapa plano e altimétrico do terreno. E fez os isovalores de cota. Sim ou não? Alguém nunca fez um mapa plano e altimétrico aqui na sala? Todos fizeram. Então a gente interpolou, porque a gente não... hoje, se a gente tem um scan laser aerotransportado, a gente não fala mais nisso, porque a gente mede exaustivamente todo o terreno, escaneia todos os pontos. Mas nós estamos falando de coisa de 5 anos para cá. 15 anos para trás, tu tinha uma estação total e o início dos GPS de maior... Antes, até 15 anos, tu tinha que medir vários pontos e depois interpolá-los. Então, só tira esses 5 anos para cá, porque a interpolação na topografia praticamente tende a sumir. Afinal de contas, eu consigo ler toda a realidade, eu mapeio exaustivamente, saio voando com um dronezinho aquele morro, já sai um mapa de 3D na hora. É verdade, né? Inclusive eu posso ficar aqui, o mapa está gerando lá e está transmitindo por Wi-Fi e está regenerando a imagem em tempo real. Tá? Fecha parênteses. Se não tivesse essas facilidades, quem tu ia mandar lá para o campo? Tu ia mandar um teodolito com uma estação total, medindo distância e cota, e tu ia interpolar. 10 metros de cota aqui, 20 metros de cota aqui, deve passar entre eu e tu a 15, né? A 15, a 16, a 17, a 14... Então nós interpolávamos, como é que nós interpolávamos cota quando a gente fez um mapa plano altimétrico em topografia? Interpolação linear. Se aqui é 20, lá é 10, na meia distância entre eu e tu vai ser 15. Se aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30, aqui vai ter 25. A gente fazia uma interpolação, quando a gente faz um grid para um mapa de curva de nível, faz uma interpolação linear, que é a mais básica de todas. A gente assume que as cotas topográficas variam de um lugar para outro linearmente. Simples assim. Bom, beleza, então eu já estou entendendo o que eu estou falando aqui. Eu só estou falando o seguinte, que nós vamos continuar interpolando do mesmo jeito. E eu vou escrever até a equação que a gente usava em topografia e usa agora. A gente interpolava uma cota, um atributo Z, num lugar U. Por isso que eu botei um asterisquinho, que é um valor estimado na coordenada U, é um vetor de coordenadas, x, y, z, e é dado pelo somatório, depois eu explico esses termos, dos pesos dados para cada amostra. Eu dou um peso para cada amostra, multiplico pelo valor da amostra. Então, o que eu faço para calcular o valor em cada lugar? Eu fazia uma média ponderada das informações que estavam em volta. Não era essa interpolação linear, tinha 5 leituras em volta de mim, interpolava linearmente, dando peso pelo inverso da distância. Quanto mais longe uma amostra estava do lugar que eu estou estimando, menos peso ela recebia. Como é que esse peso era dado?
ômega I, lá em topografia, era dado por 1 dividido por DI. 1 dividido pela distância. Então eu aprendi a usar essa equação no segundo semestre da universidade. Talvez sem saber que eu estava usando ela, mas eu estava fazendo uma combinação linear de N leituras em volta de um lugar, dando um peso para cada uma dessas leituras. Que peso? 1 dividido pela distância de cada ponto amostral ao lugar que eu desejo fazer essa estimativa. Tá claro isso? Nós vamos começar a trabalhar com outros ômegas, diferente do linear. Tu pode usar, também aprender o inverso do quadrado da distância, botar o expoente 2. Tu pode usar um polinômio para dar peso e modelar uma superfície. E eu não quero usar nenhum desses. Eu quero usar uma escolha de peso que minimize o erro da estimativa sem viés, levando em consideração a interdependência espacial dos valores lidos. Isso chama-se krigagem. Os pesos que ponderados, os pesos que multiplicados pelos valores lidos, produzem no lugar U o menor erro possível. Eu já estou dizendo que nós vamos ver quinta-feira. Nós vamos aprender a escolher esses pesos da maneira mais inteligente possível. Nenhuma outra maneira de escolher peso ômega I é melhor do que o método que nós vamos aprender. Desenvolvido nos anos 60, com o doutorado do Matterhorn, primeira publicação desse assunto em 1963, concomitante com o Materno, um meteorologista russo, publicou as mesmas equações no ramo da meteorologia, quando o Matterhorn publicou as mesmas coisas, sem saber, nunca se falar, no ramo da mineração, das geociências. Tá? Escolha ótima de pesos para fazer a ponderação da maneira matemática. Quando eu digo elegante, não é vir bem trajado, matematicamente uma coisa com o menor erro possível e sem viés. Tá bem? Só que para chegar no ômega I ótimo, tem o martírio. Demora uns dias. Eu tenho que ficar na aula de segunda, na de terça, na de quarta, e daí no quinto tu aprende a escolher os pesos ótimos, para entender o encadeamento lógico e a fundamentação dos métodos que antecedem. Mas, em suma, eu só estou querendo fazer uso disso aqui. A nossa disciplina, ou estimativa, é criar um grid, estimar em pontos ou em blocos, escolhendo esses pesos. Nós criamos isso aqui. E a equação para fazer isso aqui é essa. E vocês já viram essa equação algumas vezes na vida de vocês. Desde topografia vocês já viram ela. Só vamos elaborar melhor a maneira de escolher esses ômega Is. Tranquilo? Para escolher esses ômega Is, nós vamos pegar os dados e vamos mapear os dados, com base nas informações, a interdependência espacial. Como que o fenômeno varia no espaço através de uma, entre aspas, equação. Não, entre aspas, de fato é uma equação. Um modelo matemático que mostra como os teores de níquel nesse depósito variam nesse eixo ou em Z. Quem conhece um depósito de níquel laterítico sabe que há uma variação brutal na vertical das leituras. Se eu andar 2, 3 metros para baixo, varia pra caramba, que é um processo que uma mineralização que é formada por processos intempéricos, normalmente. A chuva vem de cima para baixo e a água vai andando e vai alterando e vai concentrando, enriquecendo em cima ou empobrecendo, dependendo do estilo da mineralização, empobrecendo ou enriquecendo, mas havendo um gradiente de variação brutal em Z e muito mais contínuo lateralmente. Eu ando aqui no mesmo nível geoquímico, meu braço direito vai, e as leituras daquele parâmetro variam muito pouco. Da minha cabeça para o meu pé, as leituras variam brutalmente. Eu sei isso a priori, entendendo um pouco dos processos formacionais do depósito. Só que se eu sei isso, eu quero um modelo matemático que mostre para mim como o níquel, por exemplo, se autocorrelaciona nesse eixo ou nesse eixo, que deve ser bem diferente. Depois dessa explanação que fala que varia muito mais os teores em Z do que em X e Y, deve ter um modelo anisotrópico, com uma variação de conexão espacial diferente numa direção da outra. Quando eu usei lá em topografia, no semestre 2 da universidade, eu não assumia anisotropia. Tanto faz para cá ou para lá, eu dava o peso inverso à distância. Mas a natureza não é assim. Vocês já pensaram que se eu estou num... Vamos pegar de novo um depósito com apelo mineral, um depósito com controle estrutural, o fluido mineralizado ao longo de uma estrutura. A estrutura é aqui, ó, norte-sul.
e o fluido mineralizado foi precipitando ouro, zinco, seja lá os depósitos que vocês tiverem, ao longo dessa estrutura. Então, ao longo dessa estrutura, geoquimicamente, as leituras de ouro ou de zinco são muito mais similares entre si. Eu pego aqui onde eu estou, lá onde Marcelo Batelloc e o Roberto estão, provavelmente tem uma similitude dos teores super alta ao longo desse eixo, onde percolou o fluido mineralizado e foi precipitando o níquel ou o zinco, o diabo que foi, que é esse depósito que nós estamos usando. Diferente se eu andar assim, aqui a rocha encaixante lá, estéreo, teor zero, aqui o hang wall e o footwall do depósito, as duas rochas encaixantes, há uma variação completamente absurda nessa direção, ortogonal ao fluido. Então, se eu pegar uma leitura a 2, 3 metros daqui, do meu braço direito, ela é super diferente de mim. Em compensação, uma 20 metros de mim nessa direção é super parecida comigo. O que é isso? A anisotropia. A variação dos teores de zinco é diferente dependendo para onde eu estou apontando. O mundo é anisotrópico. Então, como é que eu vou usar, que nem eu usava lá na topografia, porque o cara vai complicar o que eu já sabia fazer no segundo semestre da universidade. Se eu já sabia fazer interpolação, eu não advogo em nenhum momento que a gente tem que fazer as coisas complicadas, porque fazer as coisas superficialmente não necessariamente vai produzir resultado satisfatório. Então, a gente não complica porque a gente quer, a gente complica porque a gente precisa. Se isso aqui que eu aprendi no semestre 2 desse conta do problema, eu não ia ficar estudando geoestatística, porra. Se tu arrumar um método simplesinho que faz estimativa e acerta, beleza, vou sentar aí e vou ouvir. Porque eu não tenho prazer nenhum ficar estudando coisa complicada. Eu só quero fazer estimativa com precisão e acuracidade. Eu quero errar pouco. Olha o que eu falei, eu quero errar pouco. Nem tenho a presunção e a pretensão de dizer que eu quero acertar, porque acertar a gente não vai acertar nunca. A gente quer errar pouco. Acertar, dizer que o valor Z estrela é igual ao real, isso aí é certo, não existe. A gente vai sempre errar, para cima e para baixo, mas eu quero errar pouco. É um approach mais modesto, mais humilde. Olha, eu não quero errar muito. Quanto que errar? Eu quero errar o mínimo possível. Opa, beleza. Então, estamos juntos. Agora, se eu usar essa maneira de fazer estimativa, eu garanto para vocês que os erros serão muito maiores. O que é errar muito? Eu estou dizendo que eu vou entregar tanto de metal para a usina de beneficiamento e ela não recebe, porque eu errei a quantidade de metal, errei a minha previsão, e aí vai quebrar pau. Se eu disser que aqui é tanto e não chegar lá tanto, alguém vai reclamar. Então, por que eu quero fazer previsões certas? Porque toda a cadeia produtiva é baseada nos valores das previsões. Tá bem? Então, eu quero fazer estimativa correta porque eu preciso, não porque eu acho necessário complicar as coisas. As coisas se complicaram porque os métodos dos nossos antepassados não eram suficientemente bons para poder produzir resultados satisfatórios. Tá bom? O que mais que tem aqui? Então, isso aqui é medida de quantidade espacial, no jargão geoestatístico a gente chama de variografia. Construir os variogramas, que não necessariamente precisam ser variogramas, nós vamos ver outras funções de quantidade espacial, mas o nome correto, o capítulo certo do livro é continuidade espacial, tá? Spatial Continuity. Continuidade espacial, como as coisas estão linkadas no espaço. Eu falei da anisotropia, porque isso daqui, por definição, não é anisotrópico. Inversa a distância, não sei qual é, qualquer lado vale a mesma coisa a distância. E depois, com base no modelo matemático aqui gerado, eu faço estimativa e previsão. Tá? Bom, a cadeira então tem que ter a meta e objetivos, tem que ter o programa, que é isso que está aí na tela, tem que ter a bibliografia, tá? Um livro que eu acho extremamente bom, tem 2 páginas de livro, é esse livro do Isaac Srivastava, A Introduction to Applied Geostatistics. É um livro palatável, a leitura é boa, tá? Leiam ele como um romance do forward até o fim. Obviamente quem milita na área. E quem não milita na área e vai fazer essas cadeiras também lê, porque para fazer os trabalhos é necessário ir além do PowerPoint da aula. Vai lá na literatura e se alimenta de fundamentação teórica que tem em livro-texto.
Vocês vão ver que na literatura eu não botei nenhuma tese, não botei nenhum paper, porque para aprender fundamentos se aprende em livro-texto, tá? Tu vai pegar paper quando tu está visitando além das cadeiras, tu está fazendo alguma coisa ligada à tua tese, ou tu está avançando na fronteira do conhecimento, num doutorado, tu está vendo o estado da arte daquele tópico. Aí tu vai para paper, seja journal, seja de conferência. Agora, para aprender fundamentação, eu acredito no que está escrito nos livros. Tá? A cadeira é teórico-prática. Já estatística, a gente bota uma roupagem teórica para resolver problemas práticos. O nosso problema é esse. Chega o chefe, o diretor da empresa, eu quero um modelo geometalúrgico. Nós queremos a mesma coisa. Então eu vou fazer um monte de ensaio de geometalúrgico. Ah, não, isso aí custa muito caro. Então tu quer fazer estimativa de uma coisa que tu não tem informação daquela coisa. Me avisa aí como é que se faz isso, ou me ensina, que eu estou louco para aprender. Como fazer previsão de uma coisa sem ter nenhuma leitura daquela coisa. Então a gente começa com desvios, com técnicas auxiliares para fazer mágica. Porque, hipoteticamente, para estimar alguma coisa, eu tenho que ter, no mínimo, leitura daquela coisa. Aí o cara não quer gastar dinheiro para fazer testes laboratoriais, mas quer um modelo daquela coisa. Bom, eu disse, eu sou ouvido, sou louco para aprender como é que eu faço uma estimativa sem ter dados daquele parâmetro. O que a gente vai atrás? De técnicas mais avançadas que buscam correlação do que eu não conheço com alguma coisa que eu tenha e conheça. Vai pagar um preço por isso, né? Existe uma frase do professor Pierre Gilles, recém-falecido, pai da teoria da amostragem. É uma frase bastante boba, mas também serve para a tua tese. Ele diz assim, se eu quero fazer estimativa de alguma coisa, amostre aquela coisa. Se eu quero fazer leitura de teor de ouro, amostre ouro. Qualquer maneira diferente de fazer estimativa de algum parâmetro, usando de informações indiretas, certamente é pior do que lê-la diretamente. Ah, eu tenho um scanner que faz com métodos radioativos. Gama-gama, uma leitura em cima de uma correia transportadora. E ele faz bombardeamento e converte a radiação retrotransformada em teor. Não, ele não converte teor, ele converte numa curva de calibração que tu calibra contra o teor. Por que eu estou falando isso? Isso aqui eu não estou lendo o teor de ouro na correia. Eu estou lendo a radiação gama, que tem uma certa correlação com os teores. Tu acha que isso daí é melhor do que pegar um pedacinho de rocha, levar para o laboratório e fazer análise química? Eu vou dizer, claro que não. A melhor maneira de saber qual é o teor de ouro daquele lugar é pegar aquilo ali e fazer análise química daquilo ali. Qualquer outra maneira é pior. Então, sempre que eu vou buscar uma informação, uma maneira indireta para estimar uma coisa que eu não tenho leitura, eu vou pagar um preço. O que é o preço? Vai aumentar o erro da minha estimativa. Está claro isso na cabeça de vocês? Se eu tenho um lugar que eu não tenho amostra, não analiso e busco uma informação indireta para estimar aquilo que eu não conheço, é certo que vai ser mais errado se eu tivesse a leitura da variável primária. A melhor coisa para estimar o Z é ter leituras de Z. Tu está lá no depósito de ferro, tem lá no depósito de fosfato, eu quero estimar ferro na fração 2,1, mas não tenho análise da fração 2,1 em todos os furos. Tem em alguns lugares. O que eu faço? Vou buscar a correlação da 2,1 com a global, com alguma coisa, certo? Agora eu vou estimar um lugar que não tem nenhuma leitura de 2,1. É certo que aquela estimativa feita sem a leitura da amostra vai ser pior, vai ter mais erro embutido se eu tivesse leitura. Não tem mágica. Os nossos métodos... Bom, essa aqui é a leitura inicial. Esse livro do Basic Linear Geostatistics, da professora Margaret Armstrong, também uma leitura muito boa. E tem um livro Sinclair e Blackwell, que é Mineral Inventory Estimation, um livro de 2004, que é muito mais do que geoestatística, é de estimativa de recursos minerais. Então fala de teoria da amostragem, fala de modelagem e também bastante de geoestatística. Esses livros aqui são só geoestatística. Tá? Esse aqui com tempero variáveis ambientais, esse aqui com tempero variáveis da área de mineração. Tá? Mas a fundamentação é a mesma. Muito boa leitura. Eu queria dizer que o livro-texto para vocês acompanhar a disciplina é
Isaacs e Srivastava, tá? O que não é geoestatística? Não é estatística aplicada a dados geológicos. Não é pegar um monte de teor de um depósito e fazer histograma, regressões. Isso é estatística aplicada a dados geológicos. Tá? O que eu já falei, geoestatística é estatística aplicada a dados geoposicionados. É um ramo da estatística clássica chamada estatística espacial, onde o fenômeno é geoposicionado. O geo não tem nada a ver com geologia. Tem a ver com alguma coisa que varia no espaço. Na verdade, é um pouco mais que isso, porque pode ser também em fenômenos que variam no tempo, no espaço e no tempo. Quem é os que variam no espaço e no tempo? Do nosso mundo aqui. Estou olhando ali para a rua para ver se eu vejo alguma coisa que varia no espaço e no tempo. O que varia em 4D todos os dias afetando a vida da gente? Meteorologia. Pressão atmosférica, a gente lê, os meteorologistas fazem modelos 4D, varia no espaço e no tempo. Varia em XYZ a pressão atmosférica, tu faz um monte de leitura com balão atmosférico por tudo que é lugar, em XYZ, sondagens verticais de baixo para cima, que são os balões, e de cada 2 horas se movimenta tudo, certo? Então são fenômenos que variam no espaço e no tempo. Parênteses só para a gente pensar quão difícil é o trabalho do meteorologista, que a gente está fazendo chacota, que o cara errou a previsão do tempo, e eu faço chacota de nós mesmos. Eu mando fazer a previsão de um teor de ouro num lugar, o depósito de ouro está parado, nunca se mexeu e a gente erra. Imagina o depósito do cara que de hoje para amanhã ainda muda de lugar. É muito mais desafiador fazer estimativa meteorológica, porque varia no espaço, que já é difícil, e no tempo. Quanto mais tu aprende geoestatística, mais tu respeita os meteorologistas, que é muito mais complexo o problema deles. Bom, mas existem fenômenos temporais que variam em 1D, variam ao longo de uma linha, que a gente usa geoestatística, ou cronoestatística. Por exemplo, numa planta industrial, a alimentação dos teores naquela correia transportadora, ou um pipeline que entra lá na Braskem, ou numa indústria de farmacêutico, não tem a matéria-prima alimentando a planta. Se tu fizer análises químicas ou físicas daquela alimentação ao longo do tempo, tu vai ver que existe uma interdependência temporal dos parâmetros lidos. Então existe uma cronoestatística, que eu posso usar essa lei que governa a interdependência temporal para estabelecer qual é o intervalo de tempo que eu tenho que tirar a amostragem para fazer controle de qualidade de processos industriais. Não adianta eu pegar uma amostra a cada 12 horas ou uma a cada 2 horas se o fenômeno varia a cada 5 minutos. Eu não vou ter controle de nada. Até eu debocho dessas ISO 9000, eu tenho ISO 9000, que regulamenta como é que a gente amostra, a frequência amostral, de tanto e tanto procedimento laboratorial. Regulamenta como é que eu faço o meu feijão com arroz todos os dias, mas não necessariamente eu faço correto. A única coisa que uma ISO diz é que eu tenho procedimento, mas não diz que o procedimento tecnicamente é correto. Não sei se vocês já pensaram nisso. Então, eu tenho ISO. E eu digo, estou nem aí para a tua ISO. Quero saber se tu faça a coisa certa. Pode não ter ISO e fazer a coisa certa, do seu ponto de vista técnico. Então, fazer repetidamente, todos os dias a mesma coisa errada, não é motivo de orgulho para ninguém. Então, estou usando só o exemplo, que eu tenho controle de processo, tenho. Eu amostro de hora em hora. Só que varia a cada 10 segundos, eventualmente. Eu estou exagerando no meu exemplo. Varia a cada 10 segundos, então não adianta eu amostrar de hora em hora, porque as variações entre aquela hora flutuam muito mais a cada minuto. Então eu tenho que ter um espaçamento amostral, se eu quiser saber qual é o teor médio durante essa última hora, eu tenho que ter um espaçamento amostral extremamente pequeno, vou gastar muito mais em amostragem. Bom, acabei de criar a situação seguinte. Se uma coisa varia que nem doida, varia muito no espaço e no tempo, para eu fazer previsões de coisas que variam muito, qual é a penalidade? O que vai me custar na vida fazer previsões de coisas que variam muito no espaço e no tempo? Eu vou ter que amostrar muito. Quanto mais doido for o fenômeno que eu estou tentando fazer previsão, doido no sentido estatístico, quanto mais errático ele for, mais amostra eu vou precisar.
Isso aí é a lei da estatística. N tende ao infinito, o número de amostras, erro tende a zero. Vocês veem isso todos os dias em intenção de voto. Os caras vão lá, mostram 1.000 pessoas no Brasil, em vários lugares do país, estratificam por regiões, por classe social, por educação. Começa fazendo uma coisa certa, a amostragem por estratificação. Tu tem que ir em todos os lugares geograficamente do país, com a mesma proporção de intenção de voto, de demográfica, com as classes sociais. Eu não vou falar em classe social, mas vou falar em regiões e nível de educação. Bom, aí tu pega 1.000 amostras, 1.000 pessoas, e faz, olha, a intenção de voto é tanto o candidato A, tanto do B, tanto do C, com erro de mais ou menos 2 pontos percentuais. Você não vê isso no Jornal Nacional, Jornal da Band, toda hora que tem uma eleição, começa com aquelas pesquisas de intenção de voto com o erro. Bom, isso se eu entrevistar 1.000 pessoas, se eu entrevistar 5.000 pessoas, o que vai acontecer com aquele erro de mais ou menos 2%? Vai cair para 1,5%, 1%. Se eu mostrar 10.000 pessoas, vai cair para 1%. Se eu mostrar 100.000 pessoas, para 0,5%. Claro que quanto mais eu amostro, o que vai acontecer comigo? Mas eu vou ter que pegar e gastar com a amostragem, seja com entrevistador, seja com sondagem num depósito mineral. A única maneira de reduzir erro é gastando dinheiro com a amostragem. Não é gritando, que está com muito erro as tuas previsões. Cheguei, tá bom. Reduz o erro. Não, dá mais dinheiro. Que eu amostro mais, eu reduzo o erro. Não é gritando. O chefe diz assim, está muito errado esses teus modelos. Eu digo, tem pouca amostra. Não, baixa o erro, não dá gritando. Com essas amostras, com esse fenômeno errático, os erros que nós vamos cometer são dessa magnitude. A beleza do que nós vamos fazer, com geoestatística, que eu já tinha botado, transformar o conhecimento físico, conhecimento geológico, em números, quantificar, tá? Fazer previsão dos valores que eu desejo fazer previsão em lugares onde eu não tenho amostra deles. Esse é o nosso grande aplicação. Estimar, estou repetindo a mesma coisa, estimar. Normalmente a gente estima esses valores numa malha regular, a gente cria um grid, um reticulado, no centroide de cada nó do grid a gente faz uma estimativa. E chamamos isso de adensar a informação, transportar da onde eu sei para onde eu não sei. Onde eu sei, pontos de observação, amostra. Aonde eu não sei, os nós do grid. É um adensamento matemático, porque eu não amostrei aqueles nós do grid, aqueles lugares foram previstos. Mas, olha o número 4, que é o mais legal. A geoestatística dos métodos de estimativa, além de tudo que eu tinha falado no começo, que ela minimiza o erro da estimativa sem viés, ela quantifica o erro da estimativa. Além de quanto vale naquele lugar, eu vou estimar a variância, que é uma medida de erro, nós vamos lembrar, a variância do erro dessa estimativa. Vou repetir, nós temos um estatístico matemático, além de estimar quanto é, eu vou estimar quanto errado esse cara Z estrela vale. Isso aqui é a variância do erro de estimativa. Me acompanharam? Os outros métodos que eu citei lá na topografia, eu estimei a cota num lugar. Pronto, deu a cota lá 12,5 metros. Quanto é que está errado essa estimativa? Não sei, porque o método que eu usei não quantifica o erro, ele só diz quanto é que é. Mas eu sei que aquilo lá não é aquilo. Eu sei que aquilo lá não vale aquilo, isso aqui é uma estimativa. E qualquer estimativa tem consigo o quê? Erro. O que é o erro? É a diferença entre o real menos o estimado. Eu posso calcular a variância do erro. É só botar esse cara aqui ao quadrado. Porque aceitem que cada vez que eu fizer uma estimativa, o valor verdadeiro naquele lugar não vai ser fazer estrelinha. O valor verdadeiro naquele lugar é o valor real daquele lugar. Tu estimou erro, uma estimativa. Entre o E e o real tem um erro. Ah, mas então o teu método de estimativa erra. Erra, sempre erra. Ou tu acha que tu tem uma informação aqui, outro lado do morro, estima no meio das duas, e aquele valor que tu estimou naquele lugar é aquilo. Não, aquilo lá é um mecanismo matemático de interpolação que faz a melhor previsão. Mas se tu for naquele lugar
e medir o valor real naquele lugar, o valor real naquele lugar vale R, não vale E. R menos E é Y, é erro. A geoestatística, então, o que ela diz, ela tem um approach um pouquinho mais modesto. Em vez de tentar dizer quanto que vale, vamos dizer quanto errada é a nossa previsão. Vamos criar um modelo de incerteza. Vamos mostrar os erros que a gente comete em cada lugar. Pô, ela abriu o coração, mostrou, olha aqui, o meu modelo tem erro aqui, aqui, aqui. Olha quanto que vale o erro. Pô, mas que lixo, tá cheio de erro, tá? O que eu faço? Bom, se eu pegar esse modelo de erros, eu posso usar para o meu processo decisório. Se eu for uma pessoa de campo, geologia de curto prazo, trabalho numa mineração, trabalho com contaminação ambiental, onde é que eu vou amostrar mais agora? Se eu tenho certos lugares que eu tenho pouco erro, para que tu vai mostrar ali? Mas como é que tu sabe onde é que tem mais erro e onde é que tem menos erro? Bom, depende do teu modelo de incerteza e do método que tu usou para fazer a estimativa. Então a beleza não é simplesmente estimar no nó do grid. É dizer quanto que está errado o valor de cada nó do grid e fazer um mapa de erro. Porque eu posso otimizar a alocação amostral. Eu posso ver quanto de confidência eu vou ter nas minhas estimativas em nível diário, mensal, semanal, anual. Erro não é feio. Feio é ignorar que ele existe porque ele está sempre presente na nossa vida. É que a palavra erro, né? Vou fazer um modelo. Incerteza é mais bonito, né? Vou fazer um modelo de erro. Tu tá rindo, e daí eu começo a falar isso com um cara. Pô, mas então os modelos todos têm erro, gente? Tem. Bom, então eu ouvi isso daí. Então eu vou contratar alguém que faça as coisas certas. É isso, contrata alguém que faça as coisas certas, porque tudo que eu faço tem erro. Que a pessoa não consegue aceitar. Ele acha que engenharia é 0 e 1, preto e branco, pum, Não, não é, é mais ou menos. É tudo mais ou menos. O mundo estocástico que a gente trabalha é mais ou menos o erro. Tu pode até não escrever que o teor daquele lugar é 2 ppm. 2 ppm. Eu escrevo 2 ppm, mais ou menos E, com não sei... Tu pode até não escrever esse erro, mas ele continua existindo. Só porque tu não escreveu, não quer dizer que ele desapareceu. Ele está lá, só está ignorando. Eu digo, é a tática do avestruz. É 2 ppm, enterra a cabeça, nem quer olhar. Tomara que seja 2. Não vai dar 2. Vai dar 1,7, 2,4. Vai ter um erro. Aceitem que dói menos. Essa é a beleza da geoestatística. É um approach mais humilde. Olha, as coisas são mais ou menos, eu não tenho certeza. Quanto que eu tenho de erro assim? Esses erros estão inaceitáveis. Eu não posso botar 5 bilhões de dólares num projeto no meio da Cordilheira dos Andes ou na Amazônia com um nível de incerteza ou de erro tão elevado quanto tu está me alardeando. Eu também não faria a mesma coisa que tu. Eu ia pensar, poxa, com esse nível de incerteza de teores, com esse nível de certeza nas análises econômicas, estou fazendo uma análise de risco. Como é que eu vou quantificar risco? Botando incerteza no jogo. Eu não botaria 5 bilhões enquanto eu não reduzir erro. Não, o que eu faço? Bom, então vamos estudar como é que nós reduzimos as incertezas. Aonde? Vamos visitar os lugares que a gente tem mais incerteza e reduzi-la. Mas como é que tu faz isso se não tiver um modelo das incertezas? O problema é tu meter 5 bilhões de dólares num projeto no meio dos Andes, pensando que lá as coisas eram tal, tal e tal, e começar a minerar e elas não darem aquilo. O que acontece? Tu quebra. Quantos lugares acontece isso? Mais de 50% dos empreendimentos da mineração quebram, porque as expectativas a respeito dos teores, da quantidade de metal, que é a consequência direta, da resposta metalúrgica, não são atendidas durante a operação. Por quê? Porque não fizeram análise de risco, pensaram que aquilo que estava no relatório seria cumprido ipsis literis pela natureza. Ele fez estimativa e esqueceu de ver quanto tem de chance daquilo não dar certo. Quanto tem de chance daquilo não dar certo? O que é isso? Análise de risco, risk assessment, uma coisa super moderna em engenharia. Como é que a gente faz isso? Análise de risco. Quantificando o erro. Se tu não aceitar isso, se tu achar que tudo que tu estima está certo, tu vai te ferrar, desculpa. Porque a conversa é meio para doido. Pô, é que erro é meio pejorativo. Está errado o teu modelo. Está errado no sentido literal da palavra. Contém erro. Mas erro, no sentido matemático, não tem nada de depreciador dele. É uma
consequência de fazer uma estimativa. É isso que nós vamos fazer. O que a geoestatística não faz? Estou aqui o cardápio, o que ela faz? Gerar mapas de incerteza e, claro, mapas da estimativa do parâmetro de interesse também. Tá bem? Até eu acho que tem um slide que já mostra o que nós vamos chegar no final. Nós vamos fazer isso aqui até. Isso aqui é um modelo digital do terreno, coordenada x e y, geoquímica de solo, teores de zinco, está aqui uma malha regular, que são os quadradinhos, com os teores aqui, os branquinhos low grades, os amarelinhos high grades, e ele quer fazer um mapa, esse exemplo é fazer um mapa de contaminação de zinco no solo, ou de anomalia geoquímica, sei lá o que é. Eu queria saber as zonas acima de 600 ppb, ou ppm, sei lá o que era isso aqui, era ppb, então isso aqui está errado. E abaixo disso aqui, é não contaminado, acima de 600 é o trecho ambiental, que a legislação de certo país estabelece para esse metal no solo. Então eu quero saber onde é que está vermelho, acima de 600, com base em que? Nas informações que eu tenho. O que eu fiz? Um modelo numérico, matemática, da quantidade espacial dos teores de zinco, interpolamos nesses quadradinhos e depois graficamos, visualizamos em uma escala de cores. Está vendo que aqui tem um teor, ou é cian ou é vermelho. Porque eu só quero saber onde está ruim e onde está bom. Numa aplicação ambiental, está ruim e aqui está bom. Numa aplicação de mineração, está bom e está ruim. O que é engenharia ambiental? É engenharia de Minas na -1, que é tudo igual, pensando ao contrário. O cara está procurando o bom para minerar e o outro está procurando o ruim para remediar. Mas as técnicas de modelagem das variáveis ambientais e minerais, para mim, eu faço aquela chacota, o mundo é x, y, z, alguma coisa que tu quer modelar. Se tu vai botar num saco, botar num caminhão, mandar para a lua, que é essa técnica de remediação para limpar o terreno, ou se tu vai botar nas costas de um caminhão e levar para a planta de beneficiamento, sei o que tu vai fazer com aquele monte de pedra e solo depois, não me interessa. Isso aí é o processo. Mas a modelagem do fenômeno, ipsis litteris, obedece mais ou menos o mesmo workflow. Inclusive as técnicas de remediação ambiental são as mesmas técnicas que a gente usa para tratamento de água em mineração, de efluentes de mineração, tu flota, tu separa sólido do líquido, mesma coisa. Só que em mineração tu recupera o elemento de interesse, em ambiental tu some com o elemento contaminante. Precipita ele, concentra ele e depois manda ele embora. Nós vamos chegar aqui até as quinta. Isso aqui é só uma iscazinha, né? Nós vamos ficar, quem aguentar aqui até quinta-feira vai aprender a fazer esses mapinhas com a estimativa. Tá? Só para você ver onde é que nós vamos chegar. Não começou a cadeira ainda, não sei se vocês notaram, eu só estou enrolando vocês. Só estou dizendo o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer. Tá? Eu pulei o slide, perdão. Estava nesse aqui. Nós vamos produzir um mapa daqueles. O mapa daqueles pode fazer com a mesma técnica que tu aprendeu no primeiro, no segundo semestre da universidade, com o inverso da distância. Pode pegar aquele monte de teor de zinco e interpolar. Não, nós vamos fazer o mesmo mapa, só que usando esses ômegas de uma maneira mais elegante. Mas o produto final é o mesmo, um mapa. Um modelo matemático representando um fenômeno da natureza. O que a geoestatística não faz? Ela não reduz o tempo de trabalho. Quem mandou vocês para cá, meu chefe mandou eu fazer o curso lá com o João para virar estimador de recursos, que daí ele vai fazer mais rápido. Não, não vai fazer mais rápido. O teu mundo vai ficar mais complicado, vai demorar mais. O método mais rápido para fazer uma estimativa é um método bem na perna, faz ligeirinho aqui e está pronto. Esses métodos que nós vamos dar são mais laboriosos, demandam obviamente mais tempo, mas o produto final é mais fidedigno, fidedigno em relação ao meio físico, é uma coisa mais correta. Tá? Outra coisa que nossa cadeira não faz é substituir o valor dos dados. Então agora, com o que tu aprendeu, não vou precisar mostrar tanto. Não. Nós vamos usar melhores informações, inclusive orientar onde locá-las. Mas nada é mais valioso no mundo da estimativa do que dado, amostra. Nada é mais valioso que ir lá no lugar e ler.
Na área ambiental, por que tem pouca amostragem na área ambiental? Já pensaram por quê? Porque quem é que tem interesse de mexer onde está fedendo? Vamos gastar um monte de dinheiro para caracterizar um problema. Vamos amostrar aqui para entender o tamanho do problema. Não, cara. O nosso negócio é achar petróleo, é achar minério de ferro. Vamos gastar dinheiro no que dá dinheiro, não no que dá problema. Então já são refratários a gastar dinheiro numa coisa que hipoteticamente não reverte nada. Gasta o mínimo possível para caracterizar o problema e para ter uma boa relação. Isso é na natureza humana. Na tua casa, tu gasta nas coisas que te dão prazer e retorno. Tu vai começar a gastar em coisas que tu não... só vai ali e não vejo nada de retorno. Então é natural que o foco seja nas coisas que trazem benefício. Tá? Segundo, eu estava querendo... Então, custa muito. Tem lugares que tu não tem nem amostra, tem que fazer modelo. Por exemplo, petróleo. Antes de começar a minerar, ou seja, a produzir, tu tem que ter um modelo do reservatório. Só que tu não tem nenhum poço ainda. Então, quanto é que custa uma informação em engenharia ambiental? Pegar uma amostra de solo com trado e mandar para o laboratório. Desculpa, custa uma merreca. Perto do que custa em mineração, mandar uma sondagem furando 300 metros, amostrando de metro em metro, com testemunho de rocha, ou amostrar 4.000 metros com uma sondagem com poço de petróleo. A magnitude, a escala de valores de uma amostragem de solo para a área mineral e para a de petróleo é incomparável. Então, onde é que tu acha que tu vai ter mais informação para fazer um modelo? Em petróleo, ou mineração, ou ambiental? Provavelmente na mineração ambiental. Então, mesmo que eu queira mais dados, de vez em quando não há chance de ter, porque ele custa absurdo. Um poço custa 5, 6 milhões de dólares, um poço raso. Então não há dinheiro que... eu quero... Bota um poço, um furo lá para ver se tem óleo. Onde é que tu amostra em geologia de reservatórios? Onde é que tu amostra? Onde tu tem quase certeza que tem. Então, por definição, já é uma amostragem que viola todos os princípios da estatística, uma amostragem completamente enviesada. Tu não só está procurando a parte boa. Uma amostragem, na estatística clássica, ela tem que ser estratificada, tem que mostrar o bom. Se eu quero fazer, qual é a permeabilidade média? Tem que pegar todas as medidas de permeabilidade para ter uma média, a boa e a ruim. Não, vou botar uns poços naquela zona que é bem ruim para ter uma média boa. Tá louco, né? Eu vou botar na parte boa. Vamos furar aqui, que aqui nós fizemos uma sondagem para zinco e deu um estéreo. Tem que botar uma malha aqui para caracterizar esse estéreo. Já ouviu essa frase alguma vez na vida? Vamos sondar aqui para ver o tamanho da extensão da zona de estéreo. Nunca vi isso e nunca vai ver. Tu vai botar mais informação sempre na zona rica. Então, as nossas informações, atenção, sempre existe um viés amostral em prol dos altos valores. Nós só estamos procurando filé, não estamos? Estamos procurando o minério, o reservatório. Nós estamos sempre procurando os valores altos. Então, pense que pegar uma média de valores de amostra, quando nós entrarmos na estatística, deve levar para dentro dessas estatísticas um viés gerado pela amostragem tendenciosa. Olha, a amostragem que a gente faz deliberadamente é tendenciosa. E eu não estou criticando, é um fato, a gente tem que conviver com isso. Então nós vamos ter que aprender amanhã como é que a gente alivia a nossa amostragem tendenciosa. Porque, vamos lá, eu estou num depósito aurífero, pego 10 sondagens, aqui na sala, nosso aluvião aurífero, nós estamos aqui na sala. 10 teores, 5, 6, 4, 5, 6, 4, já peguei 6, agora uma, 5, 6, 4, já tenho 9, a última deu 5, 10 amostras. Média das 10 amostras, 5 ppm. Média da sala, 5 ppm. Agora eu sondei uma 11ª lá onde que os meninos estão sentados lá no fundo. Deu 60 ppm, a 11ª pegou 60 ppm. O que aconteceu com a média da sala agora? Pulou de 5 para
11, porque 60 dividido por 11 dá quase 6, somado com os outros 5, certo? A média pulou de 5 ppm para 11 ppm. Então, com 10 amostras, o teor médio da sala era 5, com 11 amostras pulou para 11, com 12 amostras pulou para 20. Qual é o teor médio dessa depósito mineral de ouro? Bom, eu acho que não é nem 20, nem 11, nem 5. Mas se eu seguir furando, o que vai acontecer com o teor médio estatístico da sala? Vai subir. Pulou de 5 para 11, para 20, daqui a pouco está em 30, 40, porque a média aritmética das amostras que eu coletei aqui dentro deu 40 ppm. A média aritmética das amostras que tem aqui dentro deu 40 ppm. Aí eu vou tirar. O valor desse depósito é quanto? É o volume desse depósito, multiplicado pela densidade desse depósito, vai dar a massa desse depósito, multiplicado pelo teor, vai dar a quantidade de metal desse depósito. Não sei se vocês sabem, um depósito mineral vale pelo quanto que ele tem de metal ali dentro. Se eu disser que ele tem 40 ppm, vai ter uma massa de N toneladas ou N quilos de ouro. Se ele tiver 5 ppm, vai ter 8 vezes menos. A diferença entre 40 para 5 é 8 vezes menos, 8 vezes 5, 40. E aí? Quanto é que vai ter aqui? Eu vou esperar um empreendimento que vai ter 40 quilos ou 40 toneladas de ouro. E depois só vai ter 5 ou 6. E aí o teu payback, que tu achava que ia ser meio ano, vai demorar 30 anos, se é que vai pagar algum dia. Vocês estão entendendo? Tudo isso porque a amostragem foi tendenciosamente dirigida para a zona rica. Isso a gente faz todos os dias. Então nós temos que aprender uma maneira de atenuar esse problema. Vamos aprender. Não olhem estatística de nenhum procedimento amostral sem botar os olhos como é que foi amostrado. O GEO, qual é o mapa de disposição das amostras? Foi igualmente colocado por... então é uma amostragem justa, estatística. Não, tem um agrupamento preferencial na zona rica. Opa! O fato de eu começar a mostrar mais amostras ricas não vai aumentar o teor de ouro do depósito. Vai aumentar a média das amostras. Entenda que o teor de ouro do depósito é invariante, é uma propriedade intrínseca do depósito. O criador do depósito, seja lá o Deus que vocês acreditam, criou o depósito lá num dia do processo criacional, na quarta-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o cara parou. Vamos dizer que ele fez o depósito de ouro na quarta-feira. Ele botou o teor do depósito de ouro, é o que está lá no depósito de ouro. 5 ppm, eu vou botar 5 toneladas de ouro distribuído nesse depósito. Pronto, isso é o que tem no depósito. Agora, se eu peguei mais amostras da zona rica e acho que tem 40, não vai subir o teor do depósito. Vai continuar tendo 5. Porque o que tem lá é o que o cara botou na hora que ele criou o depósito. Só porque tu pegou mais amostras da zona rica, não vai aumentar a quantidade de metal lá dentro. Aumenta a tua percepção de quanto que tu acha que tu tem. Vocês estão entendendo o que é a diferença entre amostra e população? População é a realidade física. A amostra é quanto que tu acha que tem a respeito da população. Então, como é que a gente faz? Tem que se ajoelhar e rezar para que a tua amostragem seja representativa da população. Caso contrário, tu vai fazer prognóstico completamente errado. Então, não tem nada mais valioso do que dados. Se tu tiver uma amostra sistematicamente tendenciosa, tu vai fazer estimativas sistematicamente erradas. Não tem mágica. Não tem mágica. Se tu usar lixo misturado com coisa boa, o que vai acontecer? O produto final vai ficar um semi-lixo ou semi-bom. Mas bom não vai se tu misturar lixo com coisa boa. Então o que tem que fazer com o lixo? Opa, tenta, tem viés e imprecisão. O que tu faz? Tenta corrigir. Eventualmente nem usa. Nem tudo que é informação ajuda. Mas, já a estatística é um péssimo método para ser usado como black box. Vamos lá, pergunta muito parâmetro. Esse software é ruim que pergunta muito. Eu gosto de software que pergunta pouco. Eu gosto de software que pergunta bastante. Porque quanto menos perguntar para ti, mais ele vai fazer, mais vai estar hard-coded, vai estar lá embutido no código. Ou as decisões são tuas, ou são do software. Quando não tem opção de settings nos parâmetros, é porque está lá embutido no código.
Aí tu impediu, alguém tomou a decisão por ti. Eu vou botar o raio de busca tanto, o número de amostras, mas pergunta muita coisa. Eu prefiro aquele outro softwarezinho que pergunta pouco. Quanto menos perguntar, mais está funcionando como uma caixa preta, fazendo as coisas por ti. E não é bom. Tá? E eu falei que não reduz o tempo. Tá? Então, o nosso trabalho vai fazer uma análise estatística univariada e bivariada, o que a gente chama em geoestatística. A parte 1 do relatório é o que a gente chama na literatura lá EDA, Exploratory Data Analysis, ou análise exploratória dos dados. Mapa de localização das amostras, mapa de cores para ver onde é que está a zona rica e a zona pobre. Bota aí os vermelhinhos que são ricos, bota aí os azulzinhos que são pobres. Vamos ver onde é que estão os 10% mais ricos, os 10% mais pobres. Procurar padrões, vamos ver qual é a variabilidade. Nós vamos usar estatística e ferramentas de visualização para fazer a análise exploratória dos dados. Depois nós vamos para a parte 2, que é a continuidade espacial, que está ali. Continuidade espacial. É o que está ali no slide. Também conhecida por modelamento variográfico ou análise estrutural. Eu botei análise estrutural e disse, eu sou geólogo, análise estrutural é outra coisa. Eu aprendi análise estrutural em geologia é outra coisa. Tem capítulo de livro de geoestatística que chama análise estrutural, a quantidade espacial. E daí eu já ouvi um monte de vezes, não, isso aí não é análise estrutural. É assim. E se eu for engenheiro civil, eu vou fazer análise estrutural da estabilidade, e ele vai dizer, tu vai dizer, não, mas isso aí não é análise estrutural. É assim, o engenheiro civil chama de análise estrutural o que ele quer chamar de análise estrutural, geologia chama de análise estrutural o que ele gosta de chamar de análise estrutural, e o geoestatístico chama de análise estrutural, modelamento variográfico, inclusive. Mas para não complicar as coisas, eu vou chamar, não vamos fazer structural analysis, vamos fazer modelagem da quantidade espacial, que é, só para não confundir a terminologia, porque o cara vê um capítulo do relatório, análise estrutural, e daí fica procurando os D1, aqueles negocinhos lá, os vetorzinhos de deformação, não achei nada. Está errado esse capítulo. Não, isso aí é outra análise estrutural, que os carinhas gostam de chamar isso também. Na verdade, só como cada área de conhecimento faz um jargão, uma terminologia específica, né? Médicos, advogados, geólogos, engenheiros, assim vai. Para que serve isso? Eu acho que serve para quando estiver num boteco, numa mesa, falando entre si, os caras da outra mesa não entendem o que vocês estão falando. Eles acham que está... os caras estão falando outra língua. Um monte de advogado, um monte de geólogo, um monte de médico. Então a gente tem uma terminologia específica, né, que cria um jargão que só nós entendemos, e aqui também tem. Bem-vindo, vamos criar um monte de palavra que ninguém sabe o que é, que daí diferencia do resto. Mas se tu entender, tem até um glossário, né, na literatura sobre as definições em português, em inglês e em francês dessa terminologia de geoestatística. Que nem tem de geologia, também tem uma mansa-buco de geologia, outro de geotécnica. Agora não precisa ter mais a mansa-buco, tu vai online e procura, né? Mas antes a gente tinha uns livrinhos que ajudavam. Então, nós vamos fazer a conversão do conhecimento físico num modelo, tá? E depois nós vamos, por último, fazer as previsões estimativas. Vou botar aqui estimativa. Número 3, estimativa. Nós vamos aprender 2 métodos, Simple Kriging e Ordinary Kriging, essa semana. Estimativa, e também vou botar aqui o erro da estimativa. Então, é isso que nós vamos... Isso aqui vai demorar um dia até a metade da manhã, até a metade de amanhã, ou seja, provavelmente até o meio-dia de amanhã. Exercícios da sessão da tarde. Quarta-feira, continuidade espacial. Quinta-feira e sexta, estimativa.